Falar, gente, então eu vou falar rapidinho do que seria na semana 4, apenas para nós não ficarmos atrasados, nós estamos em dia. Mas eu gosto até de deixar um pouquinho adiantado, porque se tiver algum problema, né? As chuvas estão começando, graças a Deus, porque a gente precisa das chuvas. Mas às vezes dá blackout no bairro, fico sem energia elétrica, então, certo? Mais do que ficar sem internet, ficar sem energia elétrica. Então, é para evitar que atrasos, né? Eu até adianto um pouco, né? Então, centralidade, falando bem rapidinho aqui, né? Ainda bem que vocês estão todos aí ainda. As medidas de centralidade, elas tentam quantizar a importância dos nós, dar números cujo significado, né, é a importância daquele nó em qual contexto, né? Tem três contextos que a gente vai ver a importância de nó em três contextos diferentes, né? É, então, por exemplo, né, se a gente for ver a estação da Sé em São Paulo, né, é um nó assim crucial da malha de metrô, que agora também tem conexão com a malha de trem, né? Tem mais conexões do que antigamente, então você pode pegar trem, depois mudar para metrô. Então, assim, aquilo lá é um nó central mesmo, é a estação da Sé, né? E isso é uma das importâncias dele. Existem nós que eles não são tão, né, centralizadores como a estação da Sé, mas eles são importantes por causa de conexão. Você vai poder mudar do metrô para o trem, né, ou vice-versa. Então a importância deles é que eles permitem você passar de uma rede para outra. É como se você fosse ver a rede de metrô, rede de trem são distintas, mas elas têm nós importantes ali, né? A estação da Sé, ela não tem conexão com rede de trem, é só a metrô ali. Mas se você pensar assim, a minha importância agora é outra. Eu quero a conexão entre a malha ferroviária e a malha, né, metroviária. Aí são outros nós que são importantes, tá certo? A importância ela muda de contexto, né? Porque aí você quer ligar duas redes diferentes, né? Então é como se ela formasse uma rede só, mas uma é para metrô e outra para trem, né? Então depende do que você quer dizer com importância. Qual que é a importância, né? Então, por exemplo, você pode pensar a influência de uma pessoa em uma rede social, né? Então, assim, ela influencia, né? Ela pode influenciar, né? No sentido em que as pessoas gostam de ouvir a opinião dela, né? Mas não para fazer o que ela sugere, né? Tem um romance muito bonito que se chama La Casa, né? De Natalia Ginzburg, né? E uma passagem lá diz que o marido adorava conversar com o cunhado e saber as opiniões dele, né? Mas depois a esposa notou que ele fazia exatamente o contrário do que o cunhado sugeria, né? Então, assim, era justamente porque o cunhado só errava mesmo, né? Fazendo o contrário, ele acertava. Então, o fato da pessoa, né, ser influente não significa que os outros estão seguindo o que ela diz. Às vezes estão fazendo o contrário porque, como é alguém que toda hora erra, então é melhor fazer o contrário que você vai acertar, né? Então, por exemplo, tem certas avenidas, né, que elas não são necessariamente principais, mas elas te dão acesso, né? Por exemplo, de uma marginal eu posso ir para outra pegando aquela avenida, né? Então, elas são importantes no sentido de conectar, né? De um bairro para outro, né? De um lado para outro do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, entendeu? Então, a importância delas. Então, tem que ver em qual sentido, né? Elas têm essa centralidade. Para não falar de importância, né, você fala de uma outra palavra, né, porque importância também é uma coisa muito geral, né. Então, assim, a centralidade ela é melhor porque também ela tem fórmulas, né. A importância é uma coisa que não tem uma fórmula. Qual que é a fórmula, né? Mas a centralidade ela tem fórmulas, né. Então, por exemplo, ó,
Então vamos supor, numa rede social, o nosso central é aquele que tem mais conexões, influencia mais pessoas ao mesmo tempo, né? Não necessariamente que os outros vão copiar o que ele diz, às vezes vai fazer o contrário, que é que nem esse exemplo do romance, né? Talvez tenha até na internet, La Casa, de Natalia Ginzburg. Está escrito em italiano, mas dá para entender, né? Então, por exemplo, aqui às vezes a centralidade não é que esses outros nós vão fazer o que esse sugere, ou justamente o contrário, né? São justamente porque só porque ele é uma ponte, né? Então vamos supor, né? Eu ainda acho que eu consigo me comunicar bem em alemão, né? Então se eu encontrasse um grupo de alemães, né, que só sabe falar alemão, né, e um grupo de brasileiros que só sabe falar português, não tem jeito, eu, né, seria uma ponte entre eles. Não que eu seja o mais importante entre eles, às vezes aqui tem uma pessoa muito importante, né, sei lá, né, reitor de alguma universidade, né. Assim, é muito comum que reitor fale inglês também, né. E aqui pode ser também, né, um grupo de engenheiros, né, mas dependendo, né, do trabalho do engenheiro, ele não tem que saber, né, inglês, né. Se for alguma coisa, por exemplo, engenheiro hidrelétrico. No Brasil a gente tem bastante hidrelétrica, né, mas e nos outros países, será que tem? Né? Aí que tá, né? Que as hidrelétricas no Brasil, elas na China tem bastante hidrelétrica, né? Mas na Alemanha não, né? Na Alemanha é mais termoelétrica, tem usina atômica, mas eles evitam, né, ao máximo de utilizar, né? Eles preferem as termoelétricas por causa, né, da segurança, a questão de segurança das usinas atômicas. Então eu posso não ser a pessoa mais importante aqui, né? Mas assim, a minha importância, ou minha centralidade, melhor falar centralidade, seria porque eu posso, né, servir de comunicação entre os dois, né, dos dois grupos. Então tem vários tipos de centralidade. O mais fácil deles todos é chamado grau, centralidade grau. Tem a de proximidade, tem a de betweenness, né, também é chamado de entrelaçamento em português, né. Tem outras que autovetor e PageRank, né. Aí eu falei assim, cara, que seriam umas 3 ou 4, na verdade 5, né? Só que essas aqui, PageRank, autovetor, né, são as únicas que não dá mesmo para calcular sem software. Precisaria de um software chamado Gephi, né? E nem todos os alunos, né, naquela enquete que eu fiz, nem todos os alunos têm acesso ao computador. Então não vai dar, tá? Então assim, eu vou falar de autovetor e PageRank, mais por curiosidade, né? Não vou cobrar. E grau, proximidade, betweens. Dá para fazer tanto no Gephi quanto à mão. E vocês vão ver que às vezes fazendo à mão é mais rápido do que fazer no Gephi, certo? Então eu vou deixar assim. Quem gosta muito de usar software, pode usar o Gephi para resolver, né? E eu só vou cobrar essas 3 aqui, tá? Quem não tem computador, não tem jeito, dá para fazer à mão, né? E aí você vai usar a sua intuição, né? Aquela questão que eu falei, né? De tanto observar, você encontra, né, um caminho mais fácil, né? Então, ou uma estratégia. Essa história do trenzinho lá foi uma estratégia que eu inventei, né? Então, assim, justamente para exercitar essa outra parte, né, que nenhum software vai poder fazer para você, né? Para você desenvolver a sua criatividade, sua originalidade, né, montar estratégias. Um software não faz por você, né? É uma coisa que você adquire com experiência, né? Resolvendo exercícios, aí você vai enxergando cada vez melhor, né? Então a de grau é a mais fácil de todas, né? O que ela significa, né? Subjetivamente ela significa o seguinte, né? Que os outros nós desejam, né, se conectar àquele nó. Por exemplo, na internet, um nó que tem uma centralidade muito alta é a página da Google, né? Então a página da Google tem uma baita de uma centralidade ali, né?
E como é definido o grau, né? Aqui é grau, veja bem, esses conceitos não são para grafo orientado, certo? Não são para gráfico orientado. Então, por isso que não está escrito grau de saída, grau de entrada, né? É o grau do vértice, né? Não tem diferença entre saída e a entrada porque não é orientado, só para grafo não orientado esse conceito. Dividido pela ordem menos 1, né? A ordem é o número de vértices, né? Aí você fala, por que menos 1? Porque não conta aquele vértice, né? Ele não vai contar a si mesmo. Então, por exemplo, esse conceito também ele só serve para grafos simples. Então, grafo que tem uma aresta saindo do vértice e voltando para ele mesmo, né? Como a gente já viu, tem grafo que é assim. Sai de um vértice e volta para ele mesmo, né? Então, esse conceito não se aplica. Ele se aplica a grafos simples, tá certo? E não orientados, né? Então, por exemplo, como a página da Google, né, ela tem muitas outras páginas, né, conectadas a ela, então ela tem um grau de a centralidade, né, dele, né, centralidade de grau ela é muito alta. Aqui ainda são 9h47, eu só vou falar mais um pouquinho, mais de outro ali, e a gente encerra apenas para não ficar atrasado na teoria, né? E aplicações disso, né? Por exemplo, quantas pessoas a opinião de uma certa pessoa atinge, de acordo com o seu número de amigos, né? Às vezes, né, eu conheço pessoas, né, que compram um produto porque o amigo sugeriu, compra esse produto, ele é muito bom, né? Então, por exemplo, né, teve uma vez meu cabelo estava crescendo, né? E ele é muito rebelde, né? Aí um amigo meu, ele falou assim, compra um produto lá, é uma pasta que você coloca. Só que depois meu cabelo ficou duro, né? Parecia boneco Playmobil, né? Eu podia mover a cabeça e o cabelo ficava parado, né? Eu falei, nunca mais. Mas eu comprei, né, aquele produto por sugestão dele, né? Eu sabia que ele usava, então nesse contexto ele tinha uma centralidade para mim, né? Mas também nunca mais, para mim não deu certo, né? Deu certo para ele, mas para mim não deu, né? Quantas pessoas alguém doente vai infectar, né? Então, qual roteador um hacker deve atacar para parar o serviço, né? Não vá pensar que todo hacker trabalha para o mal. Tem hacker, né, que justamente ele ataca roteadores, né, de redes terroristas, né? Entendeu? Então quando você fala hacker, né, a gente costuma pensar, né, é um criminoso, nem sempre, né? Às vezes, eu acho que tem até um outro nome, o hacker que trabalha, né, para desmontar redes terroristas, por exemplo, né? Então, assim, só um exemplo aqui, ó. A centralidade de grau desse aqui é o maior de todos, né? Então, aqui é muito fácil você calcular a ordem, né? Porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 8, 24, 25, tá? Então, só que nessa fórmula, você vai colocar 25 menos 1, sempre. Para todos os vértices vai ser 24 no denominador, tá? Certo? 24 no denominador. E aí você vai escrever o seguinte, ó. Para esses aqui, o numerador vai ser o numerador e o denominador. O denominador vai ser sempre 24. E o numerador, para esse cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai ser sempre 8. Tá? Porque são 8 vértices ligados para ele. Então vai ser 8 dividido por 24, que dá 1/3, por causa disso, ó. Né? Esse aqui, o denominador vai ser 24, como para todo mundo. Só que vai ser 3 dividido por 24, vai dar muito pouco, ó, né? Mas menos ainda vai ser esse aqui, que vai ser 1 dividido por 24, que vai ser o menorzinho de tudo, né? Então, significa que esses caras têm muita centralidade, né? Eles têm, né,
É, tem até uma gíria que inventaram, acho que é influencer, né? Certo? Então o que acontece? Se eles, né, por exemplo, ficam doentes, né? Tem, por exemplo, minha esposa ela segue uma, um casal, né? Que tem um programa no YouTube, se chama Easy German, né? Tudo em alemão, né? Para você aprender alemão bem facinho. Mas a moça do canal ela ficou doente, né? Ela teve um acidente, mas ela já se recuperou. Mas quando eles somem, né? Um deles que seja, né? Aí você perde, né? Aquele influencer, né? Aí. Mas assim, no caso da centralidade grau, esse que tem, né, a centralidade aqui, né, azul, que não é a menor, né? Se ele fica doente, esses outros ainda continuam se encontrando ali, ó, né? Continuam se encontrando ali, né? Então, para assuntos específicos, eles ainda dão conta. É como se você tivesse, por exemplo, um chefe numa empresa em azul, né? Ele tem 3 subchefes ali, né? Se ele fica doente, ainda a empresa continua. Os 3 continuam tocando bem a empresa, né? Porque não dá para fazer isso por médio, longo prazo, pode, né? Porque ele tem as decisões, né, principais na mão dele, né? Mas assim, se os subchefes, né, por alguma razão ficam doentes, aí fica muito ruim para a empresa. Bom, ou, por exemplo, se só um grupo, né, se você isola só um grupo, esses aqui ainda continuariam, mas sem poder ter o apoio dos outros, né? Aí é apenas uma questão assim de você pensar em estratégia. Aqui tem um slide onde é feito passo a passo. Eu vou deixar para vocês como tarefa tentar fazer e chegar nesses valores aqui, ó, né? E vou encerrar a aula porque já são 9h52. Você só tem agora uns 8 minutos antes da próxima aula. Aí é muito pouco tempo. Eu não gosto de. Então, assim, na próxima vez eu retomo a partir desse slide aqui, ó, tá? E aí a gente vai ver com calma, mas você pode tentar fazer as contas, ver se você chega nos mesmos valores, tá?